Olá, amigos do Fenômeno Esportivo. Estamos aqui com Éder Taino, ex-jogador do Esporte Clube Taubaté, jogador do São Paulo, com passagens na década de 80, lateral direito, lateral esquerdo, super versátil na defesa, depois foi para o meio de campo, teve grande participação no futebol brasileiro e vamos conversar um pouquinho com ele. Éder. Tudo bom, Theo? Prazer imenso estar aqui com vocês aqui. Obrigado por acertar o nosso convite. Obrigado a você. Vamos falar um pouquinho da sua história, né? Tem um pouco aí, né? Você vem de uma família, né, de jogadores de futebol, né? Seu pai, inicialmente, jogador da década de 50 pelo Taubaté. 54, foi campeão com Taubaté. Seu irmão Toninho, né, que começou lá em 79 com o título, né? As histórias que eu sei por conta de conhecer a família de vocês, que ele serviu o quartel e às vezes treinava, às vezes não treinava por conta do serviço militar. Exato. E você logo na sequência vem e vem super bem também, né? Sim. Inicia super bem a base, já com o São Paulo interessado em você em duas oportunidades. A primeira não deu certo, a segunda você foi. Engraçado, Theo, que em 77, 78 a gente jogava nos juniores, não treinava, só jogava, né? Disputava o campeonatinho aí. E em 78 eu fui pro Guarani, cara, para fazer um teste nos juniores. E passei no teste do Guarani, o Ladeira era o treinador, inclusive assisti aquela final do Palmeiras e Guarani, quando o Guarani foi campeão brasileiro. Eu estava lá no estado do Brinco de Ouro, que eu fazia o curso técnico aqui em Taubaté, e o Guarani estava demorando para arrumar uma escola para mim. Durante 3 meses, 4 meses que eu fiquei lá, eu acabei desanimando e vim embora para Taubaté. Aí voltando para Taubaté, arrumei um emprego no Banco América do Sul, e jogava de domingo, cara, no Taubaté, disputava o campeonato. Até seu irmão chegou a jogar comigo lá nos juniores. E aí em 79 eu participava de alguns treinamentos com o pessoal de 79, e em 80 eles resolveram fazer um contrato profissional comigo. E aí eu comecei a carreira no Taubaté ali. Eu joguei com o Vitor, com Carlos Roberto Garcia, com Picolé, com Basílio, com Neca, que veio emprestado para São Paulo, com Manguito, né, com Elvio, vários jogadores, né, Maurinho, Dias. Então, em 80, Mariano, Creto, né, daí tinha Betinho, Maurinho, Antônio Carlos, Piorra, Toninho, China, só gente de alto nível, né? E começamos ali em 80, eu fiz alguns jogos em 80, não era titular, né, que estava subindo dos juniores. Mas eu cheguei a entrar em alguns jogos e, né, participar diretamente com o pessoal. E o interesse, como que surgiu o interesse do São Paulo, né? Então, Theo, o primeiro foi em 81. O Taubaté tinha o Bellini, lateral direito, e tinha o Paulinho, que era do Juventus. O Bellini jogou no Corinthians e o Paulinho do Juventus. Eu era o terceiro lateral reserva, porque eu jogava tanto na esquerda como na direita, né? E durante a semana o Bellini machucou. O seu Wilson foi e escalou o Paulinho na titularidade, e eu fui na reserva, né, no time de baixo, no time de reserva. E fomos para São Paulo, ficamos hospedados no Pão de Açúcar, lá na Brigadeiro e tal. E o jogo na quarta-feira à noite, nós fomos para lá na terça. Você é tranquilo? Tranquilo, porque você não vai entrar jogando, você não se preocupa com quem você vai marcar, entendeu, Theo? Você vai ali para o banco de reserva, aí você analisa o jogador, você vê como é que é, né, o potencial e tal. E de repente eu estou lá no hotel lá, fomos para a pré-eleição, o seu Wilson deu a escalação com Solito, Éder Taino, Alfredo, Dias e Creto. Eu falei, surpresa. Fiquei surpreso, porque, né, não estava preparado. E sabia com quem eu ia enfrentar, pô. O São Paulo tinha... O ataque era Zé Sérgio, Serginho e Paulo Sérgio. Acho que era Paulo Sérgio, Paulo César, não lembro agora, Paulo César. Pô, tacão fulminante, cara. E aí eu fui pro jogo, cara. E o Zé Sérgio parecia uma andorinha, cara. Um dos melhores pontos esquerdos que eu marquei até hoje. Hoje eu encontro com o Zé Sérgio, pô, você batia muito, hein, Éder? Você batia muito. Cara, mas era o único jeito de marcar o Zé Sérgio, cara. Parar o cara. Era o único jeito, não tinha como. E engraçado que nesse jogo nós vencemos por 1-0 no Morumbi à noite lá. Acabando o jogo, o Carlos Alberto Silva veio falar comigo. Pô, eu vou trazer você para São Paulo, cara. O Getúlio tá indo embora para o Atlético Mineiro e eu vou trazer você para São Paulo. Falei, legal. E passou 15 dias, o São Paulo teve aqui em Taubaté, né? E conversando com a diretoria, acertaram o meu empréstimo
Eu fui para São Paulo, dei entrevista na RTC, tinha assinado o contrato, fiz todos aqueles exames de prática que rotineiros, né, que o jogador quando vai ser transferido ele faz. E estava tudo certo, cara. Assinei o contrato. Quando foi para o Taubaté me liberar, pediram uma grana a mais. Nossa. Aí o São Paulo saiu fora. Pô, já tinha acertado o empréstimo, o valor do empréstimo, agora estavam querendo dinheiro por fora, São Paulo saiu fora. Para mim continuou normal, em 81 eu continuei no Taubaté, virou 82, eu tinha o contrato renovado para ficar a temporada de 82, e aí nisso veio o Claudio Garcia, que ele estava no Flamengo, veio para o Taubaté. O Claudio Garcia trouxe alguns jogadores do Flamengo, que era o Manguito, o Dequinha, o Antunes, lateral esquerdo, jogavam nas duas. E o Claudio Garcia pode dispensar o Éder. Aí eu peguei e acabei indo para o Matsubara, foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque nós o Matsubara tinha um timaço lá com o Toninho Moura, o Ailton, o Baiano, o Ronaldo Moya, o Mário Sérgio, que jogou aqui também, o Moya, né, que jogou aqui no Taubaté. Aí tinha Partala, tinha Nino, que era um timaço, cara, né? E acabei indo. E já era empresa, já era o clube era empresa? O Matsubara, era uma puta estrutura, cara. Aquele ano lá nós chegamos a disputar a semifinal do quadrangular lá em Curitiba. Era o único time do interior, jogando com Pinheiros, Colorado e Atlético. Entendeu? E aí chegamos na final lá e saímos fora, né? Perdemos a semifinal e saímos fora. E aquele ano o São Paulo, o Matsubara fez uma excursão, aí conhecemos o Líbano, jogamos em Beirute, depois fomos para a Arábia, jogamos em Jeddah. Era time japonês, né? Era um time japonês, Tissunedo, depois o Tissunedo veio a falecer, e aí começou a desestruturar a família Matsubara, que o Tissunedo era o cabeça da família. Esse período do Taubaté era o período da primeira, né? Da primeira Jogava divisão, a primeira divisão, sim. Ficou acho que 2 anos jogando. Ficou 80 a 84. Voltou pro acesso e depois não conseguiu mais retomar? Não, o Taubaté, então, aí em 82, no fim da campanha lá em Cambará, no Matsubara, eu voltei para Taubaté em 83, aí nós disputamos o Campeonato Paulista, chegamos a disputar o Rebolo, que o nosso time era bom, mas não engrenava, não tinha dado liga, tinha passado o Bolão, tinha passado Silvio Pirillo, o Orlando Peçanha, que era do Vasco, tinha passado como treinador, e o time não dava liga, o time era bom, Eugênio, Reinaldo Xavier, Ronaldo Moya, Mário Sérgio, eu, Toninho Moura, o Creto estava também, e o time não dava liga, o Moreira no gol, tinha o Nilton também, que era lá de Cambará, e esse ano nós disputamos o Rebolo lá em Campinas contra o Noroeste, e nos livrou... De cabeça, né? De cabeça, e nos livrou do rebaixamento aquele ano. Aí vira 84, o time bem também, mas de novo, cara, o time para rebaixar, e num jogo aqui em Taubaté em 84, o São Paulo veio jogar, o Cilinho era o treinador do São Paulo, com Casagrande, Paulo Roberto, Sidney, Galberto, Nelsinho, Oscar, Dardir Pereira. E aí você já estava consolidado na posição, lateral direito ou lateral esquerdo? Depois de 83, 84, sempre fiquei lateral direito ou lateral esquerdo ali, né? De vez em quando usava eu de ponta direita, mas era muito pouco. Mas mais titular na Piorrinha, fui treinador nosso também nessa época. E aí jogando contra o São Paulo, que nós fizemos 1-0, engraçado que naquela semana, Theo, na terça-feira, o Moreira chegou pro João Avelino, que era o nosso treinador, e falou: "Seu João, o piso do gol tá muito duro, não tem jeito de fazer um buraco, jogar uma areia aí e tal." Ó, pra você ver, rapaz. E o seu João era tudo folclórico, né? Pegou seu Álvaro, que era o administrador do campo, "Não, senhor, faz um triângulo aqui, vamos jogar areia e tal." E o seu Álvaro fez, que ele pediu, acho que abaixou, sei lá, 15 centímetros, e encheu de areia, para não machucar o Moreira, que esfolava, né, a coxa e tal. E nós fizemos 1-0 no São Paulo, Theo. Pô, jogo aos 32, 34 do segundo tempo, cara, um escanteio pro São Paulo. Não lembro se foi o Pito que foi bater ou foi o Geraldo Toro que foi bater o escanteio. A bola veio alçada, o Moreira foi sair, patinou na areia, caiu, cara. O Casagrande entrou e fez o gol. A bola na mão do Moreira, ele patinou, né? No outro dia, na segunda-feira, o seu Iove, ele tira a areia do gol, põe terra de novo e planta grama. Então foi um negócio muito engraçado. E acabando o jogo, o Cilinho veio falar comigo: "Pô, vamos levar você para São Paulo." E aí desse jogo você marcou quem? Marquei o Sidney. Nossa, era jogador de seleção brasileira, né, da Sub-20. Era o Menudos, né, nessa época? Era os Menudos, né? Começou com os Menudos naquela época, né? E o Sidney era muito bom também, como o Zé Sérgio, né? E
Aí o Cilinho atravessou o campo, vou levar você para São Paulo. E aí deu certo, cara. Aí fui emprestado para o São Paulo, só que eu já fui em setembro. O jogo foi em agosto aqui, o São Paulo já, não, quero você lá para a gente começar a pré-temporada e tal. Então fui para lá em setembro, fim de setembro, comecinho de outubro. Aí já fiz parte do plantel lá, só que eu treinava né, com o pessoal, mas não jogava porque já tinha. E aí virou o ano de 85, fizemos uma pré-temporada lá em Cotia. O Fonseca era o titular, o Fonseca já estava há um ano lá no São Paulo, né, era zagueiro, era lateral e tal. E começou o brasileiro lá em Curitiba, contra o Curitiba, aí o Fonseca, 15 minutos de jogo, machucou, e eu, Cilinho, Éder, aquece. Aí fui chamar de treino, aquece, treino. Aí aqueci, entrei em jogo, cara. Aí comecei a pegar confiança, primeiro perdemos o primeiro jogo lá de 3-2 lá para Curitiba, eu estava ganhando o jogo, eles viraram 3-2. Aí no segundo jogo em São Paulo, nós ganhamos acho que foi do Vasco, não me lembro agora. No terceiro jogo em Campinas, uma bola para o lado direito, lá eu cortei ela por dentro, bati no gol, o Valdir rebateu, o Careca entrou, fez o gol. Aí passou o segundo tempo, o Careca fez o segundo, ganhamos o jogo 2-0. Aí fomos jogar no Rio de Janeiro contra o Bangu. Moça bonita, o Rubem Feijão estava lá, jogando no Bangu, até troquei a camisa com ele depois do jogo. Que acabou, ganhamos o jogo 2-0 do Bangu, lá acabou o jogo, o Carlos Miguel Aidar veio falar para mim, estamos comprando seu passe. Quer dizer, na terceira, quarta rodada, eu estava emprestado. É uma felicidade, né? Aí você fica mais tranquilo. Aí, cara, você vai desempenhando aí. Aí o próximo jogo foi contra o Corinthians, eu fiz o gol. Aí você cria confiança, né? E a imprensa falando bem e tal. E terminamos o brasileiro num erro grotesco do José Roberto Reit no Pacaembu, que a gente estava na semifinal do brasileiro daquele ano, e uma falta de 2 lances. Tava o jogo, nós tínhamos ganhar do Grêmio de 2-0, e numa falta ele levantou o braço, 2 lances. O Tonho, o goleiro... Ou era, né? Nós era, né? A regra... Sim. O Tonho, o goleiro nosso, mandou abrir. E o Bonamigo, do meio de campo, chutou ela pro gol. O Tonho saiu da bola, cara. A bola estava morta, era só encaixar. Ele deixou, porque 2 lances, rapaz, o White deu gol. Nossa. Quebrou nosso time. Aí o Grêmio fez 2-0, fez 1-0 o Bonamigo. Depois eu não lembro se foi o Valdo que fez o segundo gol. Aí 2-0 no primeiro tempo, o segundo tempo voltamos, empatamos o jogo 2-2 e massacramos o Grêmio, cara. Massacramos. E saímos fora da semifinal do brasileiro daquele ano, de 85. Gente, só vou entrar numa fase aqui, Éder, de 80 para frente, de 85, 86, você falou que houve mudanças na questão dos jogadores, na questão da ida dos jogadores para fora, concentrava mais os jogadores aqui, daí depois do intervalo você esclarece isso pra gente. Éder, 85, né? Aliás, São Paulo, quantos anos em São Paulo, títulos, o brasileiro, né, que recebeu homenagem ano passado do pessoal de 86. 26 anos, eu acho, foi de... Legal, né? 26 não, 30 anos. Né? Legal é essas homenagens, né? E o período que vocês passaram, significante, a parceria que você tem com os jogadores. Até hoje, né? E é legal o seguinte, porque em 84, quando eu fui para o São Paulo lá, o Cilinho foi para o São Paulo, Theo, para reformular o São Paulo. Você vê que tinha só jogadores, Casagrande, Paulo Roberto, Galberto, Sidney. Você foi novinho, né? Foi com 20... Fui com 22 anos, 23 anos. 23 anos para lá. E aí o Cilinho virou 85, ele mandou essa turma embora aí, os mais antigos, ficou com o Dario, com o Oscar, com o Pita, Careca, né? Não tinha como, né? E o Geraldo Toro também ficou aquele ano de 85. Aí trouxe Miller, trouxe Silas, trouxe Visoli, trouxe Manu, trouxe Quinho,
trouxe Eliel, trouxe Gesiel. Reformulou mesmo. Reformulou, só molecada do Júnior. Eu acho que naquele ano, 13 jogadores dos juniores, que eram jogadores top de linha, sabe, Theo? Jogador que você podia colocar que não ia tremer. E ele deu sorte, aí surgiu os menudos, né? E naquele ano de 85 ainda trouxeram o Falcão, rei de Roma, tal, foi a maior badalação em, né, o Morumbi. O cara era o principal jogador brasileiro, né? Ele chegava lá com uma elegância, até uma educação, até hoje você encontra, às vezes a gente está em São Paulo, encontra com ele lá, ele cumprimenta, não esquece, ô Éder, tudo bom? E é muito legal isso, porque é um cara famoso, né, mundialmente, que não tem por onde, né, pelo que fez na Itália e tal, e muita gente boa, e aquela atenção, Falcão, e o Cilinho, todo mundo preocupado, a imprensa na época, o Cilinho vai tirar o Márcio Araújo, e não podia tirar o Márcio Araújo do time, porque o Márcio Araújo era o volante que marcava, entregava, e todo mundo, a imprensa querendo saber quem que o Cilinho ia tirar para a final do jogo do Paulista de 85, o Cilinho tirou o Pita, e colocou o Falcão, porque se ele tira o Márcio, ele perde o título, perde o título, porque o Márcio era o cara que comandava ali na frente da zaga, entendeu? Era um cara que cobria bem, estava bem entrosado com o Dario, com o Oscar e tal. E aí, fomos campeões aquele ano de 85 em cima da Portuguesa, um jogo difícil, a Portuguesa jogando bem pra caramba, um time muito bom, Edu, Marangon, né? Um time muito bom, eu não lembro o nome de todos os jogadores, né? Mas muito bom. E aí virou 86, né? Começou o Brasileiro, começou o Paulista em 86, nós saímos na quarta de final, aí começou o Brasileiro de 86, time nosso bem pra caramba, o time era muito bom, cara, jogava por música, e o Cilinho treinava muito, Theo. Jogada ensaiada, você precisava ver a quantidade de jogada ensaiada, a gente treinava, acabava treino físico, o Cilinho pegava os laterais, pegava os pontas, os atacantes, né, e o volante e o goleiro, saía jogando bola. E saíram muitos gols de cruzamento, tinha uma jogada que era fundamental, o Pita com o Careca, Miller e Pita. O campeonato de 23 e 24 gols, os dois fizeram. Né, o Miller fez 23 e o Careca 24. Então, quer dizer, era jogada ensaiada uma atrás da outra. E o Cilinho era o seguinte, ele entrava numa pré-eleição, ele escalava o time, posicionava o time, nós vamos atacar, vamos fazer pressão, nós vamos esperar, ele armava tudo o esqueminha certinho. E no primeiro tempo, Theo, ele ficava no banco observando o adversário. Os pontos fracos do adversário, os pontos fortes e tal. Aí no vestiário, Theo, ele chegava no vestiário, gente, nós vamos fazer essa jogada assim, e era batata, cara, fazia a jogada, saía gol. Impressionante, a visão que o homem tinha, né? E ele te ajudou naquele período que você era quase praticamente escolhido o craque da rodada, ou o melhor lateral da rodada. Como que funcionava isso daí? Então, porque é aquele negócio, você começa a jogar, você começa a adquirir confiança, né? E sempre tinha orientação, né? Eu apoiava muito, então a preocupação era a cobertura minha, que ele sabia que eu ia para o ataque. Ele sabia que eu era mais um homem na frente. Só que do mesmo jeito que eu ia para apoiar, eu voltava para fechar o meio ali, cobrir a posição do Márcio, do Silas, que estivesse cobrindo a minha, né? E o que era mais importante, cara, o Oscar jogava do meu lado e o Oscar falava assim para mim, Taino, pode apoiar que eu seguro você aqui. Pô, então você tinha confiança do zagueiro. E era onde que as jogadas iam surgindo, né? Fiz gol contra o Palmeiras, fiz gol contra o Corinthians, vários cruzamentos para jogadores fazer gol, né? Entrava tabelando, né? Essa história dos 2 gols do São Paulo, né? Um contra o São Paulo e outro contra o Corinthians, né? Fez parte, né? Que legal. É legal, cara, muito bom. E 86 quase foi para a Copa. Sim, e essa foi frustrante? Foi frustrante, porque eu estava sendo cotado, né? A gente tinha a imprensa, né? A Gazeta Esportiva, não sei se era o jornalista que era um dela ou tinha mais alguns jornalistas de outras emissoras lá, mas eles faziam a seleção da rodada. E eu, por 7, 8 vezes, eu era a seleção da rodada. E eu tô ali esperando uma oportunidade para poder entrar e não sair, né? E às vezes eu jogava do lado esquerdo, que o Nelsinho ia para a seleção. Então eu jogava do lado esquerdo. Em 86 teve um fato legal, cara. Assim, eu fiquei até meio chateado com o treinador na época, foi seu Pepe. O Palmeiras tinha perdido o título paulista para o Internacional de Limeira e o Denis tinha feito uma presepada com o Tato. O Tato era o ponto direito do Inter, o Denis no Palmeiras lateral esquerdo. E o Denis, num lance lá, ele perdeu para o Tato fez o gol, o Internacional foi campeão de 1-0. O Pepe era treinador do Internacional.
E foi campeão com o Inter. Aí o Pepe veio, assumiu, porque o Cilinho, quando ele saiu, ele deixou tudo mastigadinho pro Pepe. Redondinho. Redondinho, tava tudo montado. E o Cilinho queria tomar conta da base, junto com o profissional. Só que a diretoria da base não aceitou. Aí teve uma treta lá com o Cilinho, o pessoal da base, o Cilinho afastou. Foi dispensado. Aí trouxeram o Pepe. Cara, o Pepe chegava na pré-eleição, isso é brincadeira, era um arrozinho com feijão, um pouquinho de maionese. E saía da sala, e reunia Careca, Pita, Oscar, Dario, né? E como é que o Miller, se ajeitava ali. A gente, vamos pressionar e tal. Então, e o time era bom, jogava por música, né, cara? E aí teve um jogo Inter e São Paulo, cara, no campeonato paulista, e eu tô na reserva do Zé Teodoro, o Nelsinho era o titular, o Nelsinho estava na seleção e o Denis estava no São Paulo. O São Paulo tinha contratado o Denis aquele ano. E o seu Pepe veio falar comigo, Éder, tô querendo botar você, tô querendo botar você do lateral esquerdo aí, o Denis naquele jogo com o Inter. Eu falei, seu Pepe, o Denis é lateral de ofício, o lateral esquerdo de ofício, eu quebro galho, mas você eu vou. Você conversa ali no banco. No banco, eu vou, mas eu acho que o senhor devia colocar ele, pô. O São Paulo já contratou ele para isso, né? E eu tenho amizade com o Denis tremenda, cara, gosto muito dele. E aí fui e falei pro Denis, o homem falou isso e está brincando, estou falando para você, cara. Aí no jogo ele botou o Denis para jogar, o Denis arrebentou, ganhamos de 5-0 do Inter lá, o Denis arrebentou. Eu fui prejudicado, Theo, porque na final de 86, lá no Brinco de Ouro, eu escalado a semana toda para jogar a final. Fazendo treino, preparação. Dando entrevista, tudo. Chega no dia do jogo, na quarta-feira à noite, ele sacou eu e botou o Fonseca lateral. Então é umas coisas que o futebol, o pessoal né, não fica sabendo o que acontece por trás dos bastidores, entendeu? Mas eu pensei que foi por causa de eu ter enfrentado ele, ter falado, né? Eu acho que... Pode ser, também estou tranquilo. Encontro com o seu Macia e falo, ô, seu Macia, o senhor me sacaneou aquela vez. E ele dá risada. Foram 76 partidas. O ano passado eu tinha o recorde no São Paulo de jogadores mais atuantes. Eu fiquei 34 partidas consecutivas. Depois veio aquele menino com um pontinho esquerdo, que eu esqueci o nome dele, que foi embora, até que jogou ano passado, eu esqueci o nome dele. Não lembro agora. Que ele bateu o meu recorde. E eu não sabia disso também, porque a internet naquela época não existia, né, Theo? Aí com a comunicação, aí, com a tecnologia avançada, foram descobrir isso aí e começaram a mandar para mim esse recorde. E outra coisa legal também, que eu tenho, acho que você deve ter visto também no YouTube, que o primeiro gol narrado pelo Zé Silveira na Bandeirantes foi o meu contra o Corinthians. Nossa, que legal. Quando ele foi contratado pela Bandeirantes, o primeiro gol narrado... Ele fez o clássico e você fez o gol. Eu fiz o gol, cara. É umas coisas que marca, né? E para finalizar, Éder, né? Depois você foi pro Atlético Paranaense, teve os momentos no interior de São Paulo, né? Chegou a jogar, eu acho bacana aquela história do Serginho Chulapa, que o Serginho Chulapa descia de helicóptero para jogar bola. Cara, era muito engraçado, né? O Serginho, gente boa demais. E você sabe que o Serginho teve um jogo Santos e São Paulo no Pacaembu, e eu estava no banco. E o Zé Teodoro estava marcando o Antônio Carlos, que era do Quinjaú, que tinha vindo para o Santos, puta de um ponto esquerdo também. E o Zé Teodoro dando pontapé no Antônio Carlos, cara. O Serginho chegou pro seu Macia, que era o treinador do Santos, e falou, eu vou sair e vou dar nesse cara aí. O Serginho estava no banco. Cara, foi batata. Ele entrou em campo e deu no Zé Teodoro. Fechou um pau lá no Pacaembu, lá, cara. Aí eu tô lá em Sorocaba, lá, em 93... E o Serginho chega, e ele veio pra cima de mim, cara, achando que eu era o Zé Teodoro. Falei assim, para aí, cara, você tá... Eu sou o Tânia. Você tá confundido. Puta, você desculpa. E, cara, ele veio pra cima, rapaz, achando que eu era o Zé, que ele ia pegar o Zé de novo, velho. E depois virou amigo. Não, depois jogamos junto lá, e ele lá em Sorocaba, lá no Atlético, o Carlos Caraquian, que era o... Carlos Caracante, que era o dono do time lá, que tem construtora e tal. O Serginho, a gente jogava no interiorzão lá, Guaíra, jogava em Rio Preto, jogava em Araçatuba, Catanduva. O Serginho é de helicóptero. O homem pegava ele em Santos e ele ia pro jogo só, ele não treinava. Não treinava, nem aparecia lá. Não, só ia pro jogo. Mas fazia gol, cara. Teve um jogo que nós fizemos em Guaíra lá, Guapira, eu não lembro o nome da cidade certa agora. Que antes de começar o jogo, tinha uma molecada no time do outro time lá. Era eu, Serginho,
e o Gerson Sodré, os 3 mais experientes. Os outros eram jogadores ali de Sorocaba, de Rio Claro, São Carlos e tal, né? E esse jogo lá em Guaíra, acho que é Guaíra mesmo, não estou lembrado. E o Serginho posicionou no meio de campo, a molecada, 2 zagueirão, magrelão, forte, novo, né? O juiz deu a saída para esse time, o Serginho foi em encontro com o zagueiro e deu um tapa no orelha do zagueiro, cara. O bandeirinha não viu, o juiz não viu. Ganhamos o jogo de 4-0, o Serginho fez 2 gols, cara. O zagueiro não encostou no Serginho. E ele era briguento. Puta, era briguento. Até o final da carreira, até como técnico, né? Agora que ele deu aquela amassada, né? Deu uma maneirada, mas era briguento, cara. E aí em 88 eu fui pro Atlético, fomos campeão paranaense lá, mas foi difícil, Nelsinho no começo de carreira, Nelsinho Batista, e lá tinha os jogadores meio Marola, Roberto Cavalo, Carlinhos Sabiá, Miranda, Cacau, Solano, os caras faziam a cabeça do Nelsinho, o Nelsinho ficava meio... Que é treinador novo, foi como o Muricy falou esses dias atrás, numa entrevista que ele deu aí, desses treinadores novos aí, que é diferente, né? O Felipão chegou no Palmeiras e botou os caras na reserva. Sabe quando que o Roger ia botar o Lucas Lima na reserva? Ia botar o Felipe Melo na reserva? Nunca. Isso o Muricy falou agora, esses dias atrás aí. Então, se o Felipão não está no Palmeiras, o Palmeiras talvez não levasse o título brasileiro. Porque ele botou ordem no vestiário. E o vestiário precisa de ordem. Se não tiver ordem, é difícil, Theo. Eu lembro de uma vez lá no Morumbi, o Cilinho falando, pô, eu criei a cobra, eu tenho que matar a cobra. A respeito do milho dava dor de cabeça e tal, né, que saía e tal, essas coisas. E por fim deu um puta jogador, né, um cara consagrado no mundo inteiro. Aí depois eu fui para Taquaritinga, fomos vice-campeão da A2, da Bezinha, né, chegamos à final contra a Ponte Preta, cara. E o nosso time era bom pra caramba, só que pegamos do Cid e Vanderlei Busquilha pitando o jogo. Aí tinha dado aquele rolo dele pro Corinthians, naquela época de 80, 81, 79, nem lembro agora, 77 eu acho. E aí ele, puta, não tinha jeito de ganhar da Ponte, cara. Ele segurou nosso time, segurou. Até o pai do Leandro Castanho jogava comigo, o Marcelo na zaga, era muito bom jogador. E fomos vice-campeão. Aí em 90 eu fui para Franca, fizemos um timão também, mas chegamos à quarta de final. Em 91 eu fui para Maringá, fizemos um campeonato bom, mas Maringá é um time sem dinheiro, sem estrutura nenhuma, e o pessoal eles gostavam muito de mim lá e do Sodré, cara. Até eu era capitão do time, tudo lá em Maringá, e a torcida não vaiava nem eu nem o Sodré, mas os demais jogadores davam dó, cara. E o Hélio, goleiro também. Os outros jogadores davam dó, os caras não podiam sair na rua, cara. E depois eu fui para Belém do Pará, cara, jogar na Tuna Luz, onde eu conheci o Giovani. O Giovani era um moleque de 18 anos, jogava nos juniores do Tuna Luso. E aí, nós estamos lá em Belém, na Tuna, o Fernando subiu ele pro profissional. Cara, esse cara jogava muito, ó. Ele fez 45 gols no profissional. Tá certo que lá, você tirando o Paysandu, o Remo e a Tuna, que são os 3 times maiores lá, os demais, cara, é tudo, você pega jogador na esquina. Tinha time lá que o jogador era guarda de trânsito, entendeu? Não tem estrutura, né? Infelizmente não tem. Eu falei que não tinha jogado no Norte, mas eu joguei lá em Belém, né? Então não tinha estrutura. Então quem chegava na final eram os 3, pô. Era Paysandu, Tuna Luz e Remo. E o Giovani, cara, ele, jogava muito. E eu conhecia a família dele todinha. Pra você ter uma ideia, cara, a gente atravessava o Rio Carajás lá, dava 6 horas de barco. Aí depois você pegava mais 2 horas de ônibus, uma terra batida, no meio da selva, cara. No meio da selva. O pai dele trabalhava na Eletronorte lá e morava num vilarejo lá, sabe? Que era da firma lá. E eu falei eu me lembro até hoje, tava o pai e a mãe dele falaram, seu filho vai dar alegria pra vocês aí, porque o moleque é bom de bola, só que tem que sair daqui. Agora trouxe ele pro Santos, virou o que é. Que beleza, hein? Consagrado no Santos, no Barcelona, na Turquia, jogou, fez gol pra caramba. E hoje eu tenho contato com ele, ligo pra ele, converso com ele, gosto de mim demais, rapaz. Nós cheguei a passar uma semana lá na casa dos pais deles, lá em Abaetetuba, nome da cidade, que fica lá 8, 9 horas. Ele foi campeão, foi vice-campeão com o Santos, aquele 85. Título que deu polêmica em 94 ou 95. 94, 95, isso mesmo, foi. Giovani entrou de cabeça vermelha, né, com cabelo vermelho, foi. Jogava muita bola, pegou a seleção. Foi contra o Túlio Maravilha, Botafogo. Isso mesmo. Fez o gol impedido. Fez o gol impedido. Edinho estava no gol. Foi. Isso mesmo. Éder, maravilha, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, cara. Pena que o tempo é curto, né? Precisava de uns 3 programas pra gente ficar batendo papo legal, aqui. Pô.
Que bom, que bom. Valeu, gente. Até a próxima. Nos curta nas redes sociais. Minha rede social é Teófilo Pimenta. Obrigado, gente. Até uma próxima.